Eu trouxe esse diálogo para que ele nos ajudasse a caminhar em direção à economia da dança. E no avião, agorinha, eu li no Globo de hoje, naquele suplemento Razão Social, algo que me chamou mais atenção ainda do que nós precisamos para começar a pensar na economia da dança. Aqui, quando eu era Sônia Loureiro, é uma entrevista com Sônia Loureiro, que diz o seguinte: ela declara que uma ONG inglesa chamada Global Reporting Initiative, GRI, decidiu criar em 2000 um novo modelo de relatório para que as empresas pudessem passar a preencher de maneira mais realista os seus relatórios de gestão. O que tem de diferente esse GRI? A Sônia Loureiro diz que as empresas medem nesse GRI o que elas valorizam e passam a valorizar aquilo em que elas põem foco. Em outras palavras, elas param para refletir sobre questões sobre as quais elas não se davam conta. Porque o relatório GRI não contém adjetivos. Nós, que vivemos em uma área super adjetivada, quem sabe a primeira atividade nossa, os que estamos preocupados com a economia da cultura, seja pensar no nosso próprio GRI, ou seja, que tipo de relatórios nós devemos pensar para que nós possamos chegar a dados um pouco diferentes desses dados, onde dentro do nome cultura cabe tanta coisa que se pratica aquilo que o Agamben fala da inclusão pela exclusão. A dança está lá na economia da cultura. Do que a dança vai reclamar? 5,1 salários mínimos é a média dos salários pagos, segundo a cifra da economia da cultura. Mas na dança isso não corresponde. Mas ela está incluída lá. Se ela está incluída lá, embora ela esteja excluída dessa cifra, não há o que fazer. Mas há o que fazer se nós nos detivermos para sabermos que perguntas devemos fazer, porque os dados apenas darão forma visível para essas perguntas. Nós precisamos do nosso próprio GRI, das nossas próprias perguntas, para, quem sabe, chegarmos à dança da qual nós todos sabemos, falamos e vivemos. Quem chegou depois, o Paulo Brum, a gente não fez aquelas coisinhas, né, que bota na frente. Na hora que você está aqui, você vê que aquilo é de fato útil. O Paulo Brum está representando o Ministério da Cultura e vai falar um pouquinho para a gente também sobre a sua visão da economia da cultura. Bem, cumprimentando a todos e a todas, em primeiro lugar, queria transmitir aqui os cumprimentos do Ministro da Cultura, Juca Ferreira, o secretário executivo Alfredo Alevi, desejando pleno sucesso a esse evento, esse panorama da dança, e que realmente se atinjam todos os objetivos aí que você se propõe a atingir. Bem, eu estou aqui, na verdade, representando o Alfredo Alevi, que viria esse evento. Eu estou aqui na Funarte nesse momento de transição junto com o Marcos Teixeira, que faz parte da comissão também, está me acompanhando aqui, fazendo alguns relatórios de gestão da Funarte para entregar para o ministro, para o próximo presidente, que, como todos vocês já devem saber, foi publicado na imprensa, teve uma coletiva na sexta-feira passada em Brasília, o Sérgio Mamberti, que é o nosso atual secretário de Diversidade Cultural, Identidade e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, que passa então a assumir a presidência da Funarte. Isso deve se dar agora nos próximos dias, aí, provavelmente. Bem, eu acho que foi muito importante essa introdução da professora Helena, que colocou algumas informações aí bastante importantes,
Eu queria dizer, na verdade, a dança tem um papel muito importante na vida das pessoas, na vida dos brasileiros, né? Como essa própria estatística mostra que os brasileiros gostam de dançar, né? Então todo mundo dança, escuta música, mas dança também, né? Quem assistiu o filme que venceu o festival do ano passado em Brasília, Chega de Saudade, né? Um filme, né, de uma sensibilidade muito grande, coloca, né, isso que acontece no dia a dia. Todo mundo gosta de dançar. Quer dizer, isso está na estrutura, no sentimento, né, do nosso povo, com toda a nossa diversidade, né, nossa riqueza. Eu acho que o que eu poderia contribuir para essa discussão, já que se trata da questão da economia da cultura, né, é colocar para vocês um pouco o que o Ministério vem fazendo, o que fez e o que pretende fazer nessa caminhada, incluindo todo esse processo de mudança hoje na própria Funarte, mas também com referência a essa discussão da Lei Rouanet, né? De uma nova lei, de uma lei mais inclusiva, enfim, que possa realmente responder às necessidades que a sociedade exige, né? Quer dizer, essas outras fomes que nós temos, não só a fome do prato na mesa, da comida na mesa, mas a fome da cultura também. É uma fome essencial, né? Até por conta de todo um processo de libertação, né? Eu diria, de uma forma mais radical, assim, de libertação, que é a cultura que dá a consciência, né? E é isso que nós temos que caminhar nessa direção, né? Bem, o ministro, né, lançou há pouco, né, logo no dia da sua posse, transferência em Brasília, e que ele falou que o Ministério da Cultura priorizaria o diálogo, né? Não que isso não tivesse sido feito antes, com certeza o ministro Gilberto Gil, né, pessoa de uma abertura muito grande, sempre esteve aberto, o Ministério todo sempre aberto, mas a gente sempre enfrenta problemas, né? Vamos pegar, por exemplo, essa questão da economia da cultura. Segundo o Ministério do Planejamento, Helena, né, o Ministério dizia o seguinte: não existem indícios de uma economia da cultura no Brasil. O Ministério chegou ao ponto de afirmar isso. O Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, na mesma linha também, embora a Apex hoje esteja investindo violentamente, né, muito na questão das artes visuais, principalmente a questão da exportação, né? Então, quer dizer, são contradições, e as estatísticas todas vêm mostrando o contrário. E quando o ministro abre, né, esses diálogos culturais, o Rio de Janeiro, né, foi o primeiro momento de abertura desse diálogo cultural, né, foi, digamos, o início de um processo, porque o diálogo é uma coisa que começa e não termina, né, processo, vivemos um processo, né? Saindo daqui, fomos para Salvador, né, deve acontecer em São Paulo, talvez daqui a umas 2, 3 semanas, e vai acontecer no Brasil inteiro. Esses diálogos culturais, que juntam todos os setores, produtores, artistas, de todas as linguagens, né, são deflagradores do processo, né, na verdade. Por quê? Nós teremos que, a partir dessas reuniões, começar a fazer reuniões setoriais, né? E a dança tem o seu papel essencial, né? Quer dizer, tem que se organizar. Quando falamos em economia da cultura, né, nós temos que lembrar que existe também uma cadeia produtiva, toda uma organização, né, de setores que vive, né, em torno disso aí. Quer dizer, não conhecemos essa cadeia produtiva, não conhecemos os elos dessa cadeia produtiva. Nós estamos agora trabalhando no que diz respeito às artes visuais, né, também para identificar essa cadeia produtiva. Na música, talvez no teatro, no cinema, no audiovisual, é mais fácil identificar essa cadeia, né, porque também são setores que estão mais organizados.